Bom dia, bom dia. E aí, meninas? Vamos falar hoje sobre qualidade de sono, como melhorar o nosso sono nas nossas noites bem dormidas. Como que vocês estão? Estão com as noites bem dormidas ou mal dormidas? É uma das maiores reclamações que eu tenho, nos meus atendimentos, da qualidade de sono. Eu vou falar primeiro da importância, bom dia, da importância da gente ter um sono de qualidade, né? Por que a gente precisa ter esse sono de qualidade? Para a gente ter qualidade de vida, para a gente melhorar a nossa saúde. O sono está relacionado a diversas funções do nosso corpo, dormindo e acordadas. Então, primeiro eu vou falar sobre isso, depois eu vou dar algumas dicas, de como a gente pode fazer para realmente melhorar a qualidade do sono. Como que a falta desse sono, a falta de qualidade do seu sono, quando você não dorme bem, o que isso pode prejudicar no seu corpo? Vocês sabem o que isso pode atrapalhar no corpo, de vocês? E uma das maiores reclamações, já é um problema de saúde pública que a gente tem hoje em dia, o problema da insônia. E aí o que acontece, que é uma grande luta minha? As pessoas querem sempre ir no mais fácil, no mais rápido. As pessoas querem soluções imediatas para tudo, as pessoas acham que existe uma varinha mágica aí que com pim-pim-pim, pronto, tá resolvido o problema. As pessoas são muito imediatistas. Então as pessoas, elas estão com um problema de sono, estão com insônia, estão sofrendo, elas não querem procurar a causa do problema, elas não querem procurar, elas vão nos remédios. Travou, voltou. Então as pessoas vão nos remédios, as pessoas geralmente apelam, para indutores de sono, existem vários tipos de medicamentos aí, indutores de sono, que a priori, primeiramente podem até ajudar realmente a induzir um sono. Mas quem garante para vocês que é realmente um sono de qualidade, é um sono que realmente vai fazer um processo restaurador no seu corpo, Quem garante que o remédio vai fazer tudo isso? Bom dia, olá. Bom dia, meninas. Então, quem garante, que você vai ter todo esse processo que você teria de restauração, de reparação, de proteção do seu corpo quando você tem um sono realmente de qualidade? Quem te garante que você vai ter isso com o remédio, com o medicamento? E hoje em dia, gente, muita gente usa, medicamento para dormir. Acontece que o medicamento para dormir tem efeito colateral, o medicamento para dormir vicia, o medicamento para dormir com o tempo ele passa a perder o efeito e aí você precisa de doses maiores, e você depois não consegue viver sem. E ele atrapalha, diversas funções do seu corpo com o tempo. Esse é um dos efeitos colaterais. E eu vou falar tudo isso hoje. Bom dia, bom dia. Então, qual o primeiro lugar? Qual que é a importância da gente ter um sono verdadeiro, um sono de qualidade, um sono que realmente vai fazer uma restauração no nosso corpo? Porque, na verdade, a função do sono é recarregar as nossas baterias e é fazer realmente uma restauração no nosso corpo, a nível celular, a nível nervoso, do sistema nervoso, a nível neurológico. A gente precisa recarregar as nossas baterias. E isso sem falar a nível energético, espiritual, porque também é necessário. E aí eu posso falar um pouquinho disso no final. O sono, gente, ele em primeiro lugar, a gente tem uma produção de um hormônio muito importante, que é o hormônio da melatonina. Esse hormônio ele é produzido lá numa glândula que a gente tem lá no meio do nosso cérebro, chamada glândula pineal. E essa melatonina, gente, ela é muito importante para diversas funções do corpo. É um hormônio do crescimento, é um hormônio antioxidante, é um hormônio de renovação celular. E eu vou fazer uma live só sobre a melatonina, porque é muita coisa para falar dela. Hoje, inclusive, eu quero fazer um post, Então, para quem assistir a live depois, mais tarde, dá uma olhadinha no meu feed, que eu quero fazer um post só falando sobre a melatonina, os benefícios da melatonina. Mas não dá para eu entrar tudo agora, porque senão eu vou fugir do assunto sono, que já é muita coisa, então a gente não consegue falar tudo em uma live só. Mas é importante vocês saberem que é só durante um sono de qualidade, do jeitinho certo que tem que ser, que eu vou explicar para vocês, que a gente tem verdadeiramente essa produção da melatonina.
Outra coisa que a gente precisa para essa produção da melatonina são outros cofatores. Então, a gente precisa de algumas enzimas, de alguns aminoácidos que vão se converter na serotonina e a serotonina vai se converter na melatonina. Então, a gente precisa de uma saúde ali, né? Desde a hora que a gente acorda, e eu vou explicar o porquê, até a hora que a gente vai dormir, a gente precisa estar com vários processos e cofatores ideais no nosso corpo para a gente ter essa produção de melatonina e ter esse sono reparador. A gente vai ter o sono reparador se a gente produzir melatonina. E a gente só vai produzir melatonina se a gente tiver o sono reparador, tá? Então, para vocês verem que tá tudo muito ligado. O sono é importante também porque ele é um protetor do nosso sistema nervoso central. Então, pra gente ter toda uma proteçãozinha mesmo e uma renovação, uma recarga da bateria do nosso sistema nervoso, a gente precisa do sono. O sistema nervoso é como se fosse um processinhos, né? É como se ele trabalhasse com processos elétricos dentro do nosso corpo. Eletricidade mesmo, condução elétrica, condução química. Então, ele precisa de um processo durante o nosso dia, quando a gente, por exemplo, a gente estuda demais, a gente trabalha demais, a gente pega muita informação o dia todo, a gente está trabalhando o nosso cérebro, a gente está trabalhando o nosso sistema nervoso o tempo todo. Isso acontece o quê? Tem um desgaste energético muito grande. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de processo de oxidação, superoxidação, estresse oxidativo, antioxidação, tudo isso são processos importantes para a nossa renovação celular e para o cérebro também, né? Então, tem várias questões aí, eu já fiz outras lives falando de oxidação, estresse oxidativo, dos antioxidantes, que todo mundo ouve falar e muita gente sabe que é muito importante, mas não sabe exatamente como que funciona lá dentro do nosso corpo. Mas é importante vocês entenderem que quando vocês estão usando o cérebro de vocês, e a gente usa o dia todo, a gente está causando um processo oxidativo, a gente está usando o oxigênio, a gente está usando o ATP, que é a energia formada dentro das nossas células, para a geração de combustível, para essa eletricidade, para esse transporte elétrico, para esse transporte químico acontecer no nosso corpo. E isso, claro, né? Então, quando a gente usa muito, a gente vai causando esse estresse oxidativo. Se a gente tem uma boa qualidade de sono, se a gente tem uma boa qualidade de alimentação, uma boa qualidade de vida, a gente faz o processo de antioxidação. Então, o corpo naturalmente equilibra tudo isso, né? Mas a gente precisa ter o sono reparador ali. É como se você tivesse lá o seu celular. Você não tem hora que você precisa desligar o seu celular, colocar ele no carregador e colocar para realmente recarregar a bateria? O nosso corpo é um computadorzinho, é um robozinho, como eu sempre falo para vocês. A gente também precisa dessa recarga de bateria, tá? Então, o sono ele é um importantíssimo, né? Ele ajuda muito na proteção desse sistema nervoso central. O sono também ajuda muito a regular a nossa pressão arterial. Então, inicialmente, né, uma pessoa que está num processo de alterações de pressão, dependendo da idade, dependendo do histórico, não estou dizendo aqui que para todo mundo é a mesma coisa. Realmente tem pessoas já que são mais velhas e que já tem todo um processo que precisam, já sabem que tem uma hipertensão muito grave, né, algum caso muito, né, caso de família, genético e histórico de vida, comportamental, etc. Essa pessoa provavelmente vai precisar mesmo do acompanhamento para sempre do cardiologista e um acompanhamento com remédio. Mas para pessoas mais jovens, porque hoje em dia, gente, cada vez eu também vejo mulheres mais jovens, mulheres na casa dos 30 anos e até menos, já com problemas de hipertensão. E esses problemas de hipertensão vêm devido a essa má qualidade de vida. E muitas vezes essas mulheres não precisariam recorrer a remédio, ficar dependente de remédio desde essa época. A gente pode resolver, né, mudando realmente a qualidade de vida dessa pessoa de forma mais natural. E o sono é uma delas. Então, o sono, ele ajuda, quando a gente tem uma boa qualidade de sono, ele ajuda a controlar essa pressão arterial dentro do nosso corpo, porque tem vários processos elétricos, químicos, biológicos, orgânicos acontecendo lá o tempo todo. Uma outra função importantíssima da qualidade de sono, gente, é o quê? Esse controle da boa memória, da cognição, dessa sua capacidade de entender, guardar, assimilar, integrar as coisas. E a gente precisa disso, né? Não é só quem estuda e quem precisa decorar qualquer coisa que precisa de uma boa memória, de uma boa cognição. Todo mundo precisa no dia a dia.
Sabe quando você fica meio atordoada, quando realmente você passa por uma semana que você não dorme direito, você não consegue nem lembrar, às vezes você tá com óculos, né, já aconteceu aí com você, tá com óculos na cabeça, assim, e você tá, meu Deus, cadê meu óculos? Passa lá meia hora procurando o óculos para depois entender que o óculos tá na cabeça. Isso já é um déficit ali do seu sistema nervoso, já é um déficit ali de cognição, de memória. Então o sono ele também é muito importante para isso. Para as crianças, né, não preciso nem falar, processo de desenvolvimento, processo de aprendizagem, é fundamental ter uma boa noite de sono. Para os adolescentes, para a galerinha que está aí prestando vestibular, para entrar na faculdade. E para os adultos, para trabalhar, para conseguir, sabe, dar conta de tudo. Principalmente nós, mulheres, né? A mulherada aí, a maior parte das mulheres que eu falo, que é meu público, é mulher aí de 30 a 45, 50 anos, é mulher que está na faixa aí de idade de trabalhar, de produzir, de cuidar da casa, de cuidar da família, de criar os filhos. Então, todo mundo aí sabe que é corrido, que é complicado, é complexo a gente, né, ter qualidade de vida realmente com uma correria louca dessas de dia a dia, de ter que conciliar trabalho com família, com casa, com tudo. Para isso, você precisa ter uma boa capacidade cerebral, uma boa capacidade de memória, uma boa capacidade cognitiva para você conseguir realmente dar conta de tudo. Muita mulherada, né, reclama comigo da questão do tempo. E realmente, gente, eu também sofro muito, porque o meu dia deveria ter 36 horas e não 24 horas. Eu sempre termino o meu dia com alguma coisa ainda por fazer, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje em dia, né? Mas a questão não é só o tempo. A questão é você saber administrar o seu tempo. É você ter poder de conseguir fazer o seu tempo render mais. E sabe quem tem esse poder de fazer o tempo render mais? Quem tem uma boa capacidade de memória, de foco, de concentração, uma boa capacidade cognitiva. E para você ter tudo isso, você precisa ter uma boa qualidade de sono. E aí, por último, e não menos importante, para a mulherada que vive falando para mim, né, que quer emagrecer e que não consegue, que tem muito problema porque além de, ou até consegue emagrecer, mas engorda, essa questão do emagrecimento, essa questão do controle do peso, né, é fundamental uma boa noite de sono, porque tem questões comportamentais da sua relação com a comida, da sua relação com a sua forma de se alimentar. Isso está muito ligado com o seu sono. Essa compulsão alimentar, essa vontade louca de comer o dia inteiro, ficar comendo tranqueiro o dia inteiro, muitas vezes tem a ver com essa falta dessa qualidade de sono. Então, quem quer emagrecer ou quem quer manter o peso, né, é importantíssimo entender isso. Uma falta de sono, né, também uma falta de qualidade de sono, pode levar a esse aumento de peso. E o excesso de peso, com certeza, atrapalha a qualidade do sono. Então, pessoas com sobrepeso importante, com gorduras, né, com a gordura visceral, com obesidade, são pessoas que, com certeza, já têm um sono comprometido, né? E aí já compromete todo o processo que já sendo um processo inflamatório dentro do corpo, pode comprometer ainda mais. Então, a gente tem que ver que também é um círculo vicioso, é uma bola de neve. Se você está com sobrepeso, você vai ter problema de sono. Se você tem problema de sono, você tem tendência a ter problema de sobrepeso. Então aí entra, né, a questão eu fiz algumas colinhas aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então entra aí, né, a questão dos problemas que o distúrbio do sono pode causar, né? Quais que são os problemas? Hoje já tem estudos que falam que o distúrbio de sono, uma má qualidade de sono, tem a ver com diabetes, com câncer, com demência senil, né? Então, assim, a gente, principalmente para quem passa a vida toda dependendo de remédio para dormir. Então, esses remédios para dormir que atrapalham a lógica natural do sono reparador, com o tempo, né, eles vão degradando todo esse processo aí que eu falei para vocês, da cognição, da memória, do foco, da atenção. Pessoas que tomam muito remédio para dormir, né, indutores de sono, ou pessoas que têm má qualidade de sono,
que não dormem bem durante a vida tem muito mais tendência a ter problemas de sanidade mesmo, demência senil, Alzheimer, né, problemas neurológicos mesmo já mais no fim da vida. E às vezes nem vai tão longe, né? Eu já conheço estudos de pessoas jovens com 60 anos já começando com processo de Alzheimer, processo de demência senil, e isso tem muito a ver com a questão do remédio para dormir e com a questão da má qualidade de sono. Desculpa, travou, né? Alguém estava tentando me ligar, daí trava. Então, o câncer, ele é uma célula dentro do seu corpo que sofreu uma alteração, uma mutação, através principalmente dos radicais livres. Os radicais livres, eles surgem no nosso corpo naturalmente pelo processo de oxidação, que é o que eu falei para vocês, a gente precisa dessa oxidação durante o nosso dia para gerar energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro, mas essa oxidação, se a gente não tem o outro processo da antioxidação, a gente gera muitos radicais livres. Esses radicais livres vão causar diversos problemas no nosso corpo, e esses problemas, um deles pode ser essa mutação, né, a nível celular, que é uma das causas, um dos fatores do câncer. Então, quem tem má qualidade de sono, que não faz essa reparação a nível celular, pode ter mais tendência a ter o câncer. Quem tem a má qualidade de sono, então, também, como eu disse, tem essa tendência, né, a ter mais ganho de peso, a ter mais dificuldade de perder peso ou a ter esse descontrole com a comida. Uma coisa também que vocês precisam entender, o que é a qualidade de sono, né? A gente tem fases de sono, a gente tem a nossa fase que a gente está lá relaxando, que a gente está entrando em alfa para dormir, né? Aquela fase que a gente ainda tá no relaxamento. A gente tem a fase do sono profundo, né? Que é um sono que realmente é a parte mesmo do sono reparador, é a parte ali onde a melatonina tá trabalhando, é a parte onde você tem a detoxificação do seu fígado, é a parte onde você tem diversas funções ali de renovação celular, né? Então, você tem esse sono mais profundo. Depois você tem o sono que a gente fala REM, né? O sono REM, que é o REM. É o sono também que ele tá muito profundo, mas ele já tá próximo ali de você despertar. É onde, sabe quando o olho fica meio que mexendo? É onde tem os sonhos, né? E depois a gente tem a fase do despertar. Essas fases são naturais do nosso reloginho, né? Do nosso corpo biológico, do orgânico. Se a gente faz um sono realmente, para a gente fazer um sono realmente reparador, a gente precisa ter todas essas fases e de forma o mais natural possível. Essa fase do sono profundo é muito importante, mas essa fase pré-sono também, né, onde você vai entrando em alfa, onde seu corpo vai relaxando, também é uma fase importante. Por isso que os remédios, por exemplo, para dormir já não são tão legais também. Por quê? Quando você toma um indutor do sono, um remédio para dormir, um calmante, etc., você está entrando direto num sono muito profundo, mas não é, por exemplo, nesse estado natural do sono. Tem as ondas, tá, gente? Quando a gente entra, as fases do sono tem ondas eletromagnéticas mesmo, tá? Então a gente entra em diversas ondas. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, eu vou falar muito disso num curso que eu vou começar, que eu vou lançar a semana que vem, um curso que aí eu vou entrar em detalhes de tudo que vocês possam imaginar. Mas aqui eu acho que não convém, acho que, né, não é o que talvez a maioria das pessoas esteja procurando, então não adianta eu ficar também explicando tintim por tintim. Mas existem ondas, fases de ondas do nosso sono. Quando é natural, essas ondas são naturais. Agora, quando a gente induz o sono com esses remédios, é como se a gente estivesse induzindo praticamente um coma ali, um mini coma, né? No nosso corpo. Então a gente apaga, a gente vai lá no profundo, só que a gente não faz, o corpo não faz naturalmente todo esse processo da produção da melatonina, da antioxidação, da renovação celular, da reparação celular. O corpo não consegue fazer todo esse processo. Por quê? Porque é artificial. Fora que essa química
do remédio, em contato com o seu sistema nervoso, nesse processo todo elétrico que eu falo para vocês, o sistema nervoso vai pedir cada vez mais, ele não vai ser mais capaz de produzir sozinho essa capacidade de você induzir naturalmente o sono, de você entrar realmente no sono profundo e de fazer toda essa reparação. O corpo vai começar a entender que, poxa, eu preciso daquela química ali para realmente conseguir entrar nesse estado de sono. Então, quanto mais remédio você toma, mais você vai precisar de remédio, né? Então, e aí depois o processo de desmame é sofrido e muita gente nem consegue, muita gente passa uma vida toda, né, tomando remédio. Só que isso vai atrapalhar o quê? Todo esse processo que eu tô falando para vocês, natural, de antioxidação, pananã, e também vai atrapalhar todo esse processo do seu sistema nervoso, né, de memória, cognição, foco, etc. Ok? Então, para vocês entenderem, né? A importância da qualidade de sono, os benefícios que ele pode trazer e também todos os malefícios que essa má qualidade de sono também pode te trazer, tá? E como que a gente vai ter uma qualidade de sono melhor? Primeiro, vocês precisam entender como que funciona esse processo lá no cérebro de vocês, a nível cerebral, a nível hormonal, a nível dos neurotransmissores. Então, assim, a gente tem, o cérebro nosso, ele é dividido meio que em partes. A gente tem uma parte cerebral nossa que eu falo que eu falo não, né? É cientificamente comprovado. A parte do nosso cérebro reptiliano. O que isso quer dizer, reptiliano? Quer dizer que é um cérebro mais jurássico, mais que não foi evoluído. É uma parte do nosso cérebro que é igualzinha como era lá na época dos homens pré-históricos, lá na época da pré-história. É uma parte do nosso cérebro que é a parte mais instintiva, é a parte do nosso cérebro que é a parte que trabalha funções que não precisa da nossa inteligência, da nossa escolha para fazer. Por exemplo, como o ato de respirar, como a sensação de fome, a sensação de sede. Tudo isso vem desse cérebro reptiliano, que é instintivo. O nosso reloginho biológico ali falando, tá na hora de beber água, tá na hora de comer, tá na hora de dormir, tá na hora de respirar. Você faz tudo isso, respiração, por exemplo, você faz sem pensar. A fome vem, não é porque você tá mandando vir fome, a fome vai vir naturalmente, né? E aí você vai satisfazer a sua fome certinha com alimentos saudáveis. Por isso também que é importante vocês entenderem quando eu falei esse processo do sono, né? Bom dia, querida, bom dia. Esse processo do sono é muito importante até para cuidar desse comportamento alimentar. Porque a gente, através desse cérebro reptiliano aí, esse cérebro instintivo, se ele não, ele é muito programado, ele funciona como se fosse um relógio mesmo, programado por uma inteligência superior, uma inteligência divina que foi lá e programou. Olha, respiração é XXXX, o sono é XXXX. O ato de se alimentar é XXX. Isso aí já está lá programado para você. Não depende da sua vontade, não depende da sua escolha. O seu sistema nervoso simpático e o seu sistema nervoso parasimpático vai controlar tudo isso lá. Então não depende de você, tá? Quando você tem e trabalha, tanto quando você está acordada quanto quando você está dormindo, de acordo com a função natural desse cérebro reptiliano, você está seguindo o seu fluxo natural. Então, esse ato de se alimentar, esse comportamento alimentar também vai ser natural. Você vai comer quando você tem fome. Assim como era lá nos tempos pré-históricos do homem lá das cavernas. Ele não ficava comendo porque, hoje eu tô nervosa, hoje eu estou estressadinha, hoje eu briguei com a minha mãe, então eu vou me entupir de chocolate. Hoje aquele cara lá abafo não me ligou, então eu tô triste, eu vou também me entupir de bolo de doce. Antigamente, o cara lá da pré-história, ele caçava o que ele ia comer e ele comia por necessidade, para sobreviver, para suprir a necessidade do robozinho, né, dele. Então, esse cérebro reptiliano que a gente tem... E, gente, pesquisem, eu não estou inventando nada disso, isso é científico, tá? Esse cérebro reptiliano, a gente precisa
trabalhar, ele funciona muito de acordo com o nosso ciclo circadiano. Eu já fiz live também falando sobre ciclo, vou fazer outras, né? Mas o cérebro reptiliano, ele funciona muito nesse ciclo, que é o ciclo natural do nosso corpo. Quando a gente dorme bem, quando a gente dorme direitinho, a gente está nessa função natural dessa parte nossa cerebral. Então, o nosso comportamento alimentar, esse ato de se alimentar, ele vai também fluir naturalmente. Mas para a gente andar alinhado com esse cérebro, né, com essa parte do nosso cérebro aí, essa parte reptiliana, a gente precisa do quê? A gente precisa principalmente respeitar esse ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, o cérebro reptiliano, por exemplo, como ele é muito instintivo e ele não depende da nossa inteligência, ele não entende o que é luz, por exemplo, luz do celular, luz da televisão, luz do computador, ou o que é a luz do sol. Ele tem um relógio biológico que ele precisa do quê? Ele precisa acordar, ele vai liberar determinados hormônios quando a gente desperta, e a gente vai procurar a luz do sol, que vai também fazer outras produções hormonais. A luz do sol, por exemplo, que é fundamental para a vitamina D, que vai ser fundamental depois para a produção da melatonina, e eu vou chegar lá para vocês entenderem. Então, o cérebro reptiliano, a gente precisa acordar, ver a claridade, ver a luz do sol, despertar. Vamos despertar várias glândulas no nosso corpo. As glândulas adrenais vão produzir mais adrenalina, mais cortisol, e é necessário no começo do dia para a gente poder realmente levantar da cama com energia. A gente vai produzir mais testosterona, serotonina. Voltou? O povo me liga toda essa hora, trava o celular. Então, de acordo com o ciclo circadiano, com o nosso reloginho biológico, o nosso cérebro reptiliano depende dessa função, desse relógio biológico, né? Obrigada, Cleia. Então, a gente depende dessa função. A gente acorda, precisa do sol, precisa liberar sim um pouquinho de adrenalina, um pouquinho de cortisol, e aí vai, durante o dia a gente vai fazer essas atividades, pananã. Chegou a noite, essa parte reptiliana aí do nosso cérebro precisa do quê? De escuridão, porque é o ciclo natural do ser humano, é o ciclo natural da natureza, é o ciclo natural dos animais. Os animais também têm essa parte cerebral mais reptiliana, que é a parte antiga, a parte histórica, entende? Então a gente precisa do quê? Da escuridão, a gente precisa do quê? Do relaxamento, a gente precisa começar a avisar realmente, olha, agora é o momento de dormir. Quando a gente, depois das 8, 9 horas da noite, já começa a praticar um relaxamento, depois das 9 às 10 no máximo, a gente começa realmente a fazer uma higiene do sono, e a gente avisa essa parte do nosso cérebro, olha, acabou, agora é escuridão, agora é hora de produzir a melatonina e dormir. Então a gente faz isso naturalmente. E aí o corpo, né, biológico, orgânico, bonitinho lá nas funções naturais dele, vai fazer todo o processo lá durante o sono, que é importante, como eu disse, processo de renovação celular, produção de melatonina, vai proteger lá o seu sistema nervoso, porque daí vai fazer toda a recarga elétrica lá que precisa, e etc, etc, etc. Mas para isso você precisa desse respeito ao seu ciclo, ao seu corpo natural, à natureza do seu corpo, né? Que principalmente vem dessa parte instintiva, dessa parte que a gente fala que é a parte reptiliana do cérebro, a parte mais instintiva. O nosso cérebro, a gente tem o sistema límbico. O que é o sistema límbico? Já é o sistema das emoções, já é uma parte mais evoluída do nosso cérebro, é a parte que a gente já não vive só, né? Como se a gente estivesse lá não deveria, né? Como se a gente estivesse lá ainda nas cavernas, né? A gente vai evoluindo. Então, o sistema límbico é o sistema das emoções, o sistema da memória. A gente, hoje em dia, nós estamos mais evoluídos, nós estamos mais refinadas, a gente não vive a base de troca, como era antigamente, né? Como eu vou dizer, gente? Há muitos e muitos séculos atrás, né?
era tudo muito mais terrível, né? As emoções eram muito mais instintivas mesmo. O cara foi lá, traiu a mulher. Hoje em dia ainda tem alguns loucos que fazem isso, mas antigamente era muito mais. Peão matou a mulher, vai lá e mata o cara. Traiu a mulher, vai lá e mata o cara. E era assim que se resolvia as coisas, né? Muito na base da troca do terror mesmo. Hoje em dia não, a gente já está mais evoluído, a gente entende que a gente precisa respeitar o próximo, a gente entende que existe uma necessidade da gente entender que nós somos, no fim das contas, parte de um todo, etc, etc. Então, esse sistema límbico, ele foi evoluindo. A gente trabalha através das emoções. E a gente também pode usar essa questão do sistema límbico para o nosso sono, para melhorar a nossa qualidade de sono. Como? Através dos cheiros, através das memórias, através dos sons. E isso tudo a gente pode usar ao nosso favor, principalmente nessa parte da higiene do sono, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, né? Então, a gente pode usar o nosso sistema límbico para ajudar a induzir uma melhor qualidade de sono. E a gente tem também, né, toda a parte mais evoluída ainda do nosso sistema nervoso, tal, mas que daí é muito físico, químico, para eu explicar agora para vocês, é o que eu falei para vocês. Algumas coisas eu deixo para explicar no curso, para quem realmente quer saber a parte mais fisiológica do negócio, a parte mais química, mais biológica, porque senão eu fico dando aulinhas aqui meio chatas e a mulherada não gosta, a mulherada quer saber como resolver, né? Então, assim, para começar, vamos partir do zero, de tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, como que a gente resolve? Como que a gente melhora a nossa qualidade de sono? Como que a gente melhora problemas graves e crônicos de insônia naturalmente, sem depender mais de remédio? Então, em primeiro lugar, quem já toma remédio há muito tempo, quem usa, né, de qualquer coisa química para dormir, é dependente. Então, não adianta, gente, não adianta falar agora eu vou parar de tomar e vou fazer tudo natural, né, e acabou. Não tem como. Por quê? Porque o seu cérebro já está lá quimicamente viciado na composição ali do remédio. Então, você vai sofrer, você vai enlouquecer, vai dar ruim. Não tem como a gente tirar isso de uma hora para outra. Precisa realmente de um acompanhamento profissional, acompanhamento médico, já nem é meu terapeuta, é acompanhamento de quem te prescreveu esse remédio, fazer realmente um desmame com responsabilidade, e aí sim você pode, em conjunto com outro profissional, como uma terapeuta, né, como eu ou qualquer outro profissional que vocês forem procurar, aí sim vocês em conjunto faz esse processo de desmame com responsabilidade, ok? Não adianta querer tirar remédio da noite pro dia porque dá ruim, é complicado. Não façam isso de jeito nenhum sozinhas, ok? Agora, para quem não toma remédio, para quem só quer melhorar mesmo, né? Ou para quem já tá realmente sentindo, sofrendo com isso, mas não quer apelar para os remédios, ainda não usa remédio, ou para quem quer realmente só melhorar a qualidade de sono, então a gente vai começar do zero, ok? Então vamos lá, como eu disse, a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte lá instintiva, reptiliana, que é a parte que regula as funções que a gente não comanda, como fome, sede, respiração, sono mesmo, né? São coisas que a gente não comanda, são instintivas nossas, estão programadas no nosso computadorzinho e vão acontecer todos os dias, independente da nossa vontade. Ok? Essa parte do cérebro que a gente precisa respeitar e de preferência seguir o máximo possível essa programação que foi feita para ele, ok? O que é essa programação, gente? É o ciclo circadiano, é o seu reloginho biológico. Quem fez essa programação? Aí entra a parte metafísica, que eu acredito, né? Dessa criação maior, dessa inteligência maravilhosa, infinita, eterna, que eu acho que foi ela, né, que quando ela quis se manifestar de outras formas, né, ela precisou trazer essas manifestações para o material e precisava ter toda uma harmonia, uma sincronia, uma perfeição ali. Então nós somos um produto, eu sempre digo isso, nós somos um produto biológico de altíssima tecnologia, e mesmo quando eu falo que a gente tem uma parte do cérebro reptiliana, muito ancestral, muito instintiva, muito selvagem, que vem desde lá dos primórdios dos primatas, mesmo assim, gente, eu quero dizer que é uma
parte muito tecnológica, que foi muito bem programadinha para tudo para tudo trabalhar realmente com muita harmonia dentro do nosso corpo, entende? Então essa perfeição, essa tecnologia depende do quê? Dessa qualidade de vida, ok? Então vamos lá, ciclo circadiano, reloginho biológico. Para você ter uma boa qualidade de sono, você precisa do quê? Primeiro lugar, acordar cedo. Acordar com o nascer do sol, ou no máximo, né? Vamos lá, umas 7h30 da manhã seria o horário ideal. Quanto mais cedo, melhor. O sol tá nascendo 5h30, 6 horas da manhã, melhor ainda. Por quê? Porque é o horário que o seu cérebro está programado para começar a produzir determinados hormônios. Então, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, né, as adrenais, elas começam a trabalhar e você começa a produzir. Então, você desperta melhor e o seu dia rende melhor. Ok? Se você dorme até 10 horas da manhã, você está lá na escuridão, você está lá sem ver a luz do dia, você está dormindo, você também está desrespeitando o seu relógio biológico, você também está desrespeitando toda essa função aí dos hormônios, do mesmo jeito que à noite, se você fica lá com a luzona na tua cara a noite inteira, você também está desrespeitando. Então, o ideal é acordar no máximo até 7h30 da manhã, né? Dar essa capacidade aí da produção dos seus hormônios, fazer todo um processo de desintoxicação já logo cedo, que eu sempre falo que também é muito importante. Então, assim, limpar a língua. Mas o que você está falando? Você faz uma live para falar de qualidade de sono e você tá falando de limpar a língua. Gente, tá tudo ligado. Eu quero fazer vocês entenderem de uma vez por todas. Tá muito ruim a imagem? Para mim, às vezes, parece que tá embaçando aqui. Limpar a língua, por exemplo, quando você acorda, sabe o que significa? Você tá tirando todas as toxinas que o seu corpo foi acumulando durante a noite. Quando você dorme, que você faz esse processo de desintoxicação, que o seu fígado faz o processo de detoxificação, essas toxinas, elas vão indo para determinados pontos do seu corpo para serem eliminadas. Então, ela vai ser eliminada pelo cocô, pelo xixi, mas pelo suor, mas ela também vai ser... Algumas toxinas ficam impregnadas, principalmente na sua língua. Então, se você quer ter uma boa qualidade de vida, você precisa... Não, para mim tá boa a imagem. Obrigada, Cléia. Obrigada. Então, assim, você precisa limpar a sua língua para quê? Para tirar esse excesso de toxina. Esse excesso de toxina que você está eliminando está ajudando a limpar o seu corpo para ter todo o resto do processo metabólico durante o seu dia, para também chegar à noite e você ter a qualidade de sono, entende? Então, acordou, vai lá, lava o rosto, escova os dentes, raspa a língua, tem já raspador de língua, né, que é... em lojas de produtos ayurvédicos ou de produtos naturais mesmo, já tem. Ou não tem, vai na colher, pega a colher lá, vai lá e raspa a língua, escova os dentes. De preferência, vai lá no banheiro fazer cocô de manhã. Um corpo realmente extremamente reguladinho e saudável, geralmente a eliminação é feita na parte da manhã. Por quê? Porque seu cérebro reptiliano, essa parte do seu sistema... que já é programadinho, né, do seu relógio biológico, quando ele está em ordem, está tudo equilibradinho, geralmente, né, faz você já eliminar tudo na parte da manhã. Se não, claro, tem corpos e corpos, né, não é porque também, sei lá, você vai no banheiro todo dia igual um reloginho 6 horas da tarde, você tá com problema? Não, às vezes é seu corpo, tá tudo certo, né, mas em geral, geralmente, o certo é fazer a eliminação pela manhã. Fez o seu primeiro xixi lá do dia, então você tá já... mandando embora um monte de toxina, você está liberando, abrindo espaço para o seu corpo para receber nutriente, para fazer todos os processos metabólicos que vão ser importantíssimos também lá para o seu sono, tá? Aí você vai lá, você tomou, por exemplo, o seu shotzinho de manhã, que também é importante para essa desintoxicação, água morna, limãozinho, né? Quem não sabe do shot me pergunta, porque eu vivo falando, Enfim, você vai, né? Então aí você de preferência vai praticar uma atividade física de manhã. Por quê? Porque é esse horário que você está com maior produção da adrenalina, que você está com a maior produção do cortisol. E isso vai ser muito bom, muito importante para você ter mais energia para praticar atividade física, ou que seja também para trabalhar, para estudar, para fazer coisas que você precisa muito usar, né, do seu cérebro.
Então aproveite tudo isso, isso é o seu relógio biológico. Aí deu meio-dia, 1 hora mais ou menos, é o horário que o seu fogo digestivo, segundo a Ayurveda, o que é fogo digestivo? É o horário que o seu corpo mais está propício a fazer digestão. Então qual que é o melhor horário, o que é melhor para esse horário? É se alimentar, né? Fazer o seu almoço, fazer a sua refeição. Por quê? Porque com certeza, de acordo com a programação do seu robozinho, a sua digestão vai ser melhor. E aí você também vai ingerir melhores nutrientes. Ah, não deu para fazer atividade física de manhã? Tenta fazer à tarde, até umas 4, 5 horas. Depois disso, não que seja totalmente proibido. Tem corpos e corpos, tem organismos e organismos. Talvez o seu organismo aceite fazer uma atividade física à noite e tudo bem. Mas geralmente, né, por a maior parte das meninas, das mulheres, o ideal seria fazer atividade física até no máximo umas 4 horas da tarde. Vai lá, toma seu solzinho. O seu sol, que é a melhor fonte para o seu corpo produzir a vitamina D. E você vai precisar da vitamina D, sabe para quê? Aí eu já vou chegar na outra parte, que é a parte da nutrição. O alimento que você come, que você precisa de determinados cofatores para ter alguns processos metabólicos dentro do seu corpo para depois você ter uma boa qualidade de sono. Então, por exemplo, alguns alimentos como carne, ovo, até o leite mesmo, né? Mas o leite a gente entra lá na questão da lactose, né? Que eu já cansei de falar para vocês também, que eu acho que hoje em dia a gente tem que evitar. Mas alguns alimentos, eles possuem triptofano, que é um aminoácido muito importante para a gente depois ter várias conversões lá dentro do nosso corpo. Hoje em dia, né, já se tem triptofano. Eu, por exemplo, como eu sou ortomolecular, eu faço receitinha, eu faço recomendação e indicação do triptofano em cápsula ou do triptofano sublingual. Então, tem organismos que só com a alimentação já não está conseguindo mais produzir esse triptofano. Mas, né, para quem tem uma qualidade de vida boa e hábitos de vida saudáveis, através da alimentação a gente consegue. Uma boa fonte de triptofano também, banana, né? Então, por exemplo, você foi lá, você comeu uma boa fonte de triptofano, teve uma boa digestão, esse triptofano vai lá, tá no seu intestino, olha como tá tudo ligado, gente, o seu intestino, ele faz ali dentro, com as bactérias do bem, os probióticos e vários processos que acontecem lá dentro do seu intestino, é que você também vai ter uma boa ou não conversão do triptofano. O triptofano, você precisa da vitamina D, você precisa do magnésio e você precisa do triptofano para juntos, lá no seu intestino, né, junto com um bom sistema imunológico, você vai fazer a conversão de tudo isso em serotonina. A serotonina, ela é muito importante no seu corpo. Por quê? Porque quando você baixa esse cortisol, quando você baixa essa adrenalina, você vai produzindo a serotonina durante o seu dia, é quando você tem aquela sensação de que você é uma super mulher. É quando você tem alegria, quando você sente, sabe, uma alegria que você não sabe nem de onde vem. Esses dias eu tava voltando a pé, eu fui no Armarinhos Fernando comprar a árvore de Natal, os enfeites de Natal pro meu filho. E tava um sol tão gostoso e eu vim a pé, eu quis vir a pé porque já não tinha dado tempo de fazer exercício nenhum. Aí eu vim carregando maior peso, né? Tava carregando um monte de coisa, tava lá cansada, não sei o quê. Mas de repente eu parei 5 minutos lá no meio da rua, coloquei a sacola no chão, tava um sol delicioso. Fui lá, né? Fiquei 5 segundos, respirei, tomei o sol, falei, não, deixa eu recarregar aqui. E me veio uma alegria tão grande, tão grande. Gente, eu não tô mentindo para vocês, é só quem começa a praticar e tudo isso, né, que eu falo, para conseguir entender o que é isso. É o tipo de alegria que você sente naqueles 5 milésimos de segundo que você come um chocolate, ou é naqueles milésimos de segundos que você tem um orgasmo na relação sexual, ou é quando você realmente usa alguma droga, ou é quando você bebe bebida alcoólica. Sabe aquela quando você começa a beber e você chega no ápice ali, que você tá super no grau, que você fica alegre, que você ama todo mundo, que você quer abraçar todo mundo, que o mundo fica lindo, né? Depois vem o derradeiro, né? Mas sabe aquele pico? Isso é o que, gente? Com tudo isso que eu tô falando, com doce, com cigarro, com álcool, com droga, tudo isso é a liberação de determinados hormônios,
né, que o seu cérebro libera para te dar a sensação de alegria e de prazer. Tem a dopamina, a ocitocina, a serotonina. Só que, infelizmente, 95% da população depende disso tudo que eu tô falando. Ou de doce, ou de cigarro, ou de bebida alcoólica, ou de droga, ou de sei lá o quê. Ou de remédio antidepressivo, ansiolítico e etc. Depende disso para ter essa sensação. Só que vocês podem ter essa sensação do nada, não precisa de nada, sabe que vocês precisam comer bem, dormir bem, fazer exercício físico. Por quê? Porque tudo isso que eu tô falando para vocês faz esse processo químico. É um processo químico, porque dentro do nosso corpo tem química. Mas eu quero que vocês entendam a diferença do processo químico que o seu corpo realiza dentro dele. É diferente da química, das substâncias químicas que você vai usar para artificialmente induzir esse estado de prazer. Dá para entender a diferença? Você come a carne vai virar triptofano. O triptofano junto com a vitamina D e o magnésio vão virar serotonina. Você vai sentir alegria. Isso é natural do teu corpo, mas é um processo químico. Você foi lá e comeu um chocolate. Você vai ter a mesma sensação de prazer, só que foi induzido. Claro, o chocolate é o menos pior de tudo isso que eu tô falando, né, gente? Só que tem gente que é viciado muito em açúcar. E o açúcar, muito açúcar, faz tão mal quanto qualquer outra dessas outras coisas que eu tô falando, né? E o problema é que todos esses indutores artificiais, eles vão te dar essa sensação de prazer muito rápida, por segundos, e dali a pouco você tá precisando de mais. Então, por exemplo, o cigarro, você fumou, deu aquele prazer. Eu fumei por muito tempo na minha vida, então era aquela coisa que você dá aquele primeiro trago, vem, nossa, é aquele prazer, mas dali a pouco você tá precisando de mais, não te satisfaz, e mais, e mais, e mais, e mais. Ao contrário de quando você faz todo esse processo, né, de ter alimentação saudável, hábito de vida saudável e etc., quando você faz todo esse processo e você tem essas sensações de prazer e de alegria e de bem-estar naturalmente, não é uma coisa que é viciante, é uma coisa que é natural, vai vir, você agradece o universo, você fica feliz, dali a pouco você volta lá pro seu dia a dia, tá fazendo as coisas, dali a pouco você fica feliz de novo, mas você não precisa, agora eu preciso, sei lá, fazer o quê sabe aquela fissura que você precisa daquilo porque precisa sentir aquilo? Não, é diferente, tá? Então é importante vocês entenderem essa questão aí, né, da vitamina D, porque que é importante, fora que a vitamina D é importante para várias outras coisas. O magnésio ele é muito importante para tudo isso, para essa função aí, né, dessa conversão do triptofano em melatonina, por exemplo, mas o magnésio, gente, ele é naturalmente um mineral que ele é um relaxante muscular. Então, se você tem um dia muito tenso, muito estressante, se você é uma pessoa naturalmente muito estressada, é muito importante você fazer uma suplementação de magnésio, por exemplo, à noite. Porque ela vai ajudar em toda essa conversão aí que eu tô falando, e o magnésio naturalmente vai fazer esse relaxamento muscular, essa vontadezinha mesmo, sabe, de relaxar. O magnésio a gente pode adquirir da alimentação, né, de verduras principalmente, folhas verdes escuras, etc. Mas determinadas pessoas com determinados já organismos que não estão conseguindo absorver a quantidade necessária de magnésio, então é legal suplementar. Quer um exemplo de alguém que possa estar com dificuldade, né, com deficiência de magnésio? Não estou generalizando, mas é um exemplo. Pessoas que fazem muito xixi. Gente que faz muito xixi o dia todo, provavelmente é uma pessoa deficiente de magnésio. Eu era uma delas, só que eu nunca me ligava, né? Eu achava que eu era super saudável. Por quê? Porque eu bebia muita água o dia todo, litros e litros de água, e fazia muito xixi. Então eu falava, tudo bem, né? Eu tô bebendo muita água, eu tô fazendo muito xixi, só que eu tô eliminando muito magnésio. E aí sim é necessário fazer a suplementação, e faz uma diferença gigante na vida, que vocês nem sabem. Enfim, você fez lá toda a conversão, tomou seu sozinho, fez a sua atividade física, a adrenalina foi baixando, você, né, já teve a sua dose recomendada de vitamina D, comeu lá a sua fonte de triptofano, fez toda essa conversão, virou serotonina dentro do seu corpo, te deu essa sensação boom de alegria maravilhosa. À noite, essa serotonina, ela vai ser naturalmente convertida em melatonina.
E como eu disse no começo da live, você precisa da melatonina para dormir bem e você precisa dormir bem para produzir melatonina. Então, é também uma bola de neve. Mas, principalmente, você também precisa ter o quê? Você precisa ter tido uma boa produção de serotonina durante o seu dia. Se você não teve uma boa produção de serotonina durante o seu dia, provavelmente você não vai ter uma boa produção de melatonina à noite, ok? Para ter também essa conversão de serotonina em melatonina, precisa de outros cofatores, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B. Então, a gente precisa da vitamina B6, que é a piridoxina, a gente precisa da vitamina B9, que é o ácido fólico. Tudo isso também vai ajudar a serotonina, é um cofator no processo enzimático do teu corpo, um processo químico, né? São cofatores que vão ajudar você a transformar a serotonina na melatonina, ok? Hoje em dia, então, por exemplo, em alguns casos, eu já indico o triptofano, né, o 5-HTP triptofano, mas tem que ver as doses para cada um. Eu já indico a suplementação, vitamina D, magnésio, então tudo isso já faz parte, por exemplo, do meu protocolo ortomolecular, tá? Tem outros aminoácidos, enzimas, outras substâncias importantes que a gente também poderia suplementar à noite, caso necessário, como, por exemplo, tem a glicina, tem a taurina, tem alguns, suplementos que a gente poderia incluir também ali para ajudar. A melatonina é um hormônio e tem gente hoje em dia, alguns médicos que já indicam esse hormônio melatonina para pessoas com dificuldade de dormir. Eu, Débora, acho o seguinte, para quem já tem mais de 50 anos, já está no processo da menopausa, realmente está com muita dificuldade de dormir, aí eu acho legal passar num médico, fazer um acompanhamento bacana e se ele indicar, for necessário, beleza, de tomar esse hormônio melatonina lá suplementado. Mas mulheres mais jovens, mulheres que não estão ainda nem na fase, da menopausa, não é indicado o uso da suplementação da melatonina, desse hormônio. Eu, como terapeuta ortomolecular, nem posso prescrever desse hormônio, nem posso e nem quero. O que eu quero é isso, é que vocês aprendam a ter esses hábitos de vida e entendam como funciona lá dentro do corpo de vocês, para vocês entenderem que vocês podem naturalmente produzir essa melatonina. Como? Seguindo o reloginho biológico de vocês, Dormindo mais cedo, acordando mais cedo, respeitando a luz do sol, respeitando o escuro da noite. Uma coisa que eu não quero esquecer de falar para vocês é uma curiosidade. Muita gente que eu conheço usa luz azul para dormir, para relaxar e etc. E aí, eu nos meus estudos descobri uma bela de uma curiosidade. Em primeiro lugar, para dormir, o ideal mesmo seria dormir no escuro, 100% escuro, quando você não consegue enxergar o dedo na sua frente. É o melhor clima para você dormir bem e produzir a melatonina. Mas algumas pessoas não conseguem e muita gente usa a luz azul para relaxar, para dormir. A luz azul, gente, é uma frequência, tá? Todas as luzes são frequências de ondas, isso a gente usa muito na cromoterapia, ok? Mas a luz azul, como frequência de onda, ela é uma luz purificante, ela é uma luz que ela induz ao estado mais espiritual, por exemplo, mas ela tem uma frequência de onda mais rápida, ela tem uma frequência de onda mais agitada, digamos assim. Então, essa frequência de onda não é a frequência melhor para você dormir. Sabe qual é a frequência mais lenta? E é claro, você não vai meter essa luz na tua cara, mas, por exemplo, se tiver que ter um pontinho de luz em algum canto do quarto, o melhor ponto de luz é o vermelho. Como eu acabei de dizer, você não vai me colocar um abajur vermelho na tua cara para você dormir. Não, porque o vermelho ele também está ligado ao chakra básico, ele está ligado a questões mais materiais, e quando a gente vai dormir, de acordo com a metafísica, a gente tem que também se ligar a questões mais espirituais. Mas se você precisar de algum pontinho de luz que seja bem pequenininho no seu quarto, distante de você, mas ainda assim um pontinho de luz, a luz vermelha, ela tem uma frequência de onda que ela condiz melhor com esse sono mais profundo. Deu para entender? A frequência de onda dela é mais lenta. Ela condiz melhor com a frequência de onda do seu sono, porque os sonos também, o sono tem as fases do sono que também tem as diferentes frequências de onda. Entendeu? Então,
para dormir, necessariamente, evitem a luz azul, ok? É claro, evitar a luz de celular, evitar a luz de computador, a televisão de preferência, eu sou uma delas, eu amo assistir um seriado, eu sou viciada em seriado, então eu amo assistir um seriadinho um pouco antes de dormir, mas assim, evita assistir coisas pesadas, coisas tristes, coisas nebulosas, notícias ruins, evita tudo isso. Eu não faço muita live à noite, porque à noite, com certeza, eu teria muito mais pessoas aqui me assistindo. Mas eu evito ao máximo, eu faço muito de vez em quando, eu evito ao máximo, porque quando a gente faz live, a gente precisa ligar a luzinha aqui, o ring light, para não ficar com a cara muito cadavérica, muito fantasmagórica. E aí esse ring light é uma luz horrorosa, que você fica com essa luz na cara o tempo todo, né? Eu saio das lives já sempre meio tonta por causa dessa luz. Então eu evito muito fazer à noite, porque me faz mal. Me faz mal essa luz muito na cara. Então tudo que é luz, e o meu cérebro lá, a parte reptiliana lá do meu cérebro, vai entender o que quando eu tô com essa luz na minha cara? Ele não reconhece o que é sol de verdade e o que é luz artificial. Para ele, luz é luz. É hora de produzir cortisol, é hora de despertar, é hora de ativar o metabolismo. Então, se eu tô com essa luz na minha cara, ou a luz do celular, ou a luz do computador, ou sei lá o que, o meu cérebro reptiliano tá entendendo o quê? Que é hora de agitar. É hora de liberar hormônios que era para ser liberado de manhã. Então, você confunde a programação do seu cérebro, entende? Então, evitem. Isso faz parte da higiene do sono. Outra coisa muito importante, a alimentação. Evitar comer após as 8 horas da noite e evitar comer comidas pesadas. Por quê? Porque a digestão vai atrapalhar 100% do seu sono. Se o seu corpo estiver que estar acionado para digerir aquilo que você comeu na hora de dormir, ele não vai relaxar o tanto que ele precisa. Ele não vai fazer o processo de revitalização que ele precisa, de renovação que ele precisa. Então, se você vai lá e 9 horas da noite, 10 horas da noite, você vai lá e come um hambúrguer, você vai lá e come uma pizza de calabresa, você vai lá e come sei lá o quê, para querer ir dormir 11, meia-noite que seja, o seu corpo ainda tá lá, porque a gente demora no mínimo 3 horas no processo digestivo, no mínimo. Isso de coisas não tão pesadas, agora imagina das mais pesadas, né? Então aí seu corpo vai estar lá, preocupado em digerir tudo aquela porcariada que você comeu. Como que você vai ter uma noite reparadora de sono profundo? Não dá. Então evitem, tentem comer até no máximo às 8 horas e de preferência depois das 6, evitar ao máximo alimentos que são de difícil digestão, né? Então alimento, por exemplo, a carne, o arroz integral, por exemplo, né? O arroz integral, hoje em dia, como eu estudo muito a Ayurveda também, a gente estuda muito o porquê do arroz branco em algumas situações. Então, eu nem uso mais arroz integral em todas as minhas refeições. Mas o arroz integral à noite, ele também não é tão fácil de digerir. Então, à noite eu já não como. Eu já prefiro o quê? Uma batata doce. E às vezes nem isso. Depende de como eu sinto o meu corpo, porque isso também é muito importante. Você ouvir o seu corpo e ver como ele está se comunicando com você, né? Mas eu prefiro um carboidratozinho mais leve. Uma sopinha, né? Uma cenoura, uma abóbora, uma mandioquinha. Então, eu prefiro uma sopa mais leve. Ou, se tá muito calor, saladas mais leves. Ou um filezinho de frango, ou um peixinho. Uma coisa que eu sei que vai ser mais fácil de digerir. Aí eu como entre 7, 7 e meia, às vezes, né, eu como todo ser humano não consigo, né, tanto assim. Ontem mesmo eu fiz errado. Eu trabalhei até 7 e meia da noite, fui lá para fazer janta, já era 8 horas. Meu filho porque queria frango, ele queria sobrecoxa de frango, ele gosta de sobrecoxa e coxa. Meu filho é meio neandertal. Aí ele queria, eu falei, não filho, deixa pra amanhã, vamos comer um omelete, não sei o que. Ele chorou, quis porque quis, aí foi ficar pronta já mais de 8 e meia da noite a comida, a gente foi comer, foi terminar de comer, já era mais de 9 horas, e o frango, né, mesmo eu fiz assado, sem pele, mas mesmo assim eu senti pesado. E eu já fui dormir mais pesado e já acordei mais pesado. Então, tudo errado, né? Tudo errado. Então, assim, se for para comer um frango desse, come lá 6 e meia, 7 horas no máximo. Se for mais tarde e você não teve condições de comer antes, então tenta comer uma coisa mais leve, sabe? Uma salada, uma sopa, um mingau, uma frutinha amassada, uma vitamina, uma coisa que com certeza seu corpo vai conseguir digerir melhor. Aí, com certeza,
certeza você vai dormir melhor. Outra coisa muito bacana pra gente usar, né? Então, fora toda essa parte da alimentação que eu falei pra vocês, e principalmente dos suplementos, mas os suplementos, a GABA, triptofano, a taurina, glicina, as vitaminas do complexo B, vitamina D, magnésio, todos esses suplementos, o bacana mesmo é vocês terem uma orientação profissional, né? Ou dar uma bela pesquisada, uma bela estudada para não fazer nada fora do contexto, tá? Mas além de tudo isso, uma coisa fácil, barata e que todo mundo pode fazer e que ajuda demais no sono são os chás, né? Então assim, tomar o chazinho, jantou lá às 7h30, no máximo umas 8 horas, né? Você vai lá e depois toma o seu chazinho. Ele vai ajudar na digestão e ele vai ajudar também nesse relaxamento. Os melhores chás, camomila, cidreira. A cidreira depende da região do Brasil, né? Eu acho que é capim-santo em alguns lugares, ou erva cidreira, por exemplo, aqui em São Paulo. A melissa, em alguns lugares, a cidreira é a melissa é a cidreira. Mas enfim, pesquisem aí nas regiões de vocês, né? Então, a camomila, erva cidreira, melissa. O mulungu é fantástico, é uma casca, ele é fantástico. Jasmim, que mais? Passiflora, que é da folha do maracujá, valeriana, todos esses são chás já calmantes, né? Vocês podem tomar o chá, que eu acho muito mais bacana, porque eu acho que o chá, ele ajuda também nessa sensação de saciedade. Para quem fica desesperada querendo comer antes de dormir, o chá eu acho que ajuda muito, né? Ele dá essa relaxada e essa sensação de saciedade. Mas para quem não gosta, não tem, né, não acha prático, sei lá, dá também para suplementar como cápsula, né? Esses fitoterápicos dá para mandar manipular e fazer em forma de cápsula e suplementar em forma de cápsula. E, por fim, os óleos essenciais. A aromaterapia. Lembra que eu falei do sistema límbico, que é um sistema do nosso cérebro que já é um pouco mais evoluído, que é um sistema que está relacionado com as emoções, com memória, e a aromaterapia ajuda muito nessa parte do sistema límbico, para o relaxamento, para você dormir. Então, óleo essencial, por exemplo, de lavanda, de laranja doce, de cedro, de olíbano, são óleos essenciais fantásticos que podem te ajudar a dormir e realmente entrar nesse estado profundo do sono, relaxante mesmo, né? E eu acho também que, eu sou terapeuta holística também, então eu acredito muito que a gente tem a nossa parte espiritual e toda a parte do sono tem um porquê também. A gente precisa fazer todos esses processos físicos no nosso corpo, mas a gente também precisa fazer a nossa conexão espiritual, digamos assim, né? E os óleos essenciais ajudam muito nisso. E aí vocês podem fazer o quê? Vocês podem pingar 2 gotinhas de um desses óleos na fronha. Vocês podem colocar junto com algum óleo vegetal carreador, né? Um óleo de semente de uva, óleo de coco, óleo de amêndoa. E aí você faz mesmo, passa na mão, passa nos pulsos e cheira, né, para dar uma relaxada. Pode usar nos cosméticos naturais. Eu já fiz vídeos também falando de cosmético natural. Então, hoje em dia, por exemplo, eu só uso coisas que eu mesma faço no meu rosto, tudo, e eu sempre uso óleo essencial. Então, eu vou fazer lá o meu creminho para dormir, meu creminho para pele, hidratação à noite. Eu vou lá, faço, indicado para minha pele, e vou lá e uso o óleo essencial, que já vai ser bom para minha pele e já vai ser bom para o meu sistema límbico para eu dormir. Então, para a noite eu vou usar o quê? Eu vou usar o lavanda, eu vou usar o laranja doce, eu vou usar esse cedro, eu vou usar o olíbano, eu vou usar esses mais assim que me ajudam também, além de cuidar da minha pele, vão me ajudar nesse meu sistema límbico para induzir esse relaxamento. Acho que é isso, gente. Então, assim, dá para fazer de várias maneiras, naturalmente, uma reprogramação no seu corpo a nível biológico, a nível desse seu reloginho biológico, para você realmente, naturalmente, ter uma qualidade de sono excepcionalmente melhor. E eu digo excepcionalmente melhor mesmo, não é brincadeira. E isso que eu falei também é muito importante, não só o sono à noite, mas a maneira como vocês vão passar o dia de vocês, a memória de vocês, a concentração de vocês, a energia, esse estado de felicidade que eu falei para vocês, de alegria mesmo, sabe, nossa, eu tô poderosa hoje. Essa sensação toda você vai conseguir naturalmente, mas, gente, precisa de disciplina, precisa querer ter hábitos saudáveis, né? Precisa
Querer também entender que tem que ter paciência, porque é óbvio que se você for na farmácia hoje e comprar lá um remédio para dormir, é óbvio que provavelmente hoje ou no máximo amanhã você já está capotando na cama, mas com todos aqueles efeitos colaterais que eu te falei. Já na questão, se você fizer tudo naturalmente, como eu estou falando, pode ser que ainda hoje não seja a sua melhor noite de sono. Pode ser que nem amanhã seja a sua melhor noite de sono. Por quê? Porque você precisa dar um tempo para o seu corpo entrar de novo no ritmo natural dele. Leva um tempo, você levou anos para desestruturar teu corpo, agora você quer do dia para a noite estruturar ele bonitinho, então tenha paciência. Entenda que as coisas também levam um tempo. Às vezes vai levar 2 dias, 3 dias, às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês, às vezes leva meses. Depende também do seu estado, do estado do seu corpo, do nível de inflamação que está seu corpo, do nível de estresse oxidativo que está seu corpo, depende de como está seu corpo. Bom dia, meninas que está chegando agora. Então, às vezes demora, é um processo, às vezes vai demorar alguns dias. Estão me ligando de novo. Bom dia, querida, bom dia. Então, às vezes demora e às vezes vai de corpo para corpo. Eu gostaria muito de resolver só com chazinho, mas eu sou uma pessoa que eu sou totalmente viciada em doce, eu sou totalmente viciada em massa, eu como tranqueiro o dia inteiro, eu também tomo uma bebida alcoólica no final de semana, eu tô com meu intestino todinho desequilibrado, eu não tenho uma boa digestão, tô cheia de gases, estou, sei lá, com 10 milhões de coisas. Gente, realmente vocês acham que um chazinho de camomila à noite vai ser a única coisa que vai resolver na vida de vocês? Não vai! E aí as pessoas falam, tá vendo? Não acredita nessas coisas naturais, não resolve. Mas, pô, como também? Você quer milagre? Não existe isso, gente, não existe. Para o chazinho de camomila ajudar a resolver, você precisa tratar tudo isso que eu tô falando antes. Todo esse equilíbrio do seu corpo. O seu corpo, ele é uma maquininha, uma engrenagem que precisa de que tudo esteja funcionando. Então, você quer ter tudo isso de bom que eu falei para vocês? E, gente, é muito bom mesmo, de verdade, acredita em mim. Mas então vocês precisam passar por todo esse processo de reequilíbrio. Reequilíbrio a nível celular, reequilíbrio a nível químico dos seus neurotransmissores, químico não, elétrico, tá? Dos seus neurotransmissores, reequilíbrio a nível químico dos seus hormônios, a nível químico das suas enzimas. Então, precisa reequilibrar um monte de coisa. É um processo, a gente pode fazer isso junto. Mas o chazinho vai ajudar? Vai! Então, o chazinho você pode começar a tomar hoje já. Mudar a alimentação, acordar um pouco mais cedo, mudar os horários aí, tentar dar uma reequilibrada. Eu sei que não é fácil, porque na correria do dia a dia, gente, é complicado. Eu sei, eu também passo por isso, eu também trabalho fora, eu também tenho filho, eu também tenho tudo que vocês têm. Não é fácil. Para isso precisa disciplina, mas para ter disciplina você precisa ter o quê? Boa capacidade cognitiva para entender, nossa, eu preciso me organizar. Quando você está muito descontrolada, muito doida, muito embananada, você não consegue se organizar, você não consegue ter disciplina, você não consegue administrar o seu tempo. E aí você não consegue ter hábitos de vida saudáveis. O tempo é um dos maiores problemas da mulherada. Mas para a gente poder administrar o tempo, já que ele não vai se estender, são 24 horas no dia e ponto, isso não vai mudar nunca. Então a gente tem que entender que a gente precisa criar na gente capacidade de melhor aproveitar esse tempo do jeito que a gente pode. Para a gente criar essa capacidade, a gente precisa criar força física, força mental, força a nível do nosso sistema nervoso, a nível de memória, a nível de cognição. Entende? Então, se você está toda embananada, você está meio perturbada, você está meio dopada. Mulheres que tomam remédio, por exemplo, esses antidepressivos, remédio para dormir, ficam meio dopadas. Dopadas mesmo. Como que vai conseguir fazer tudo isso? Não vai. Então, gente, é um processo. Vamos começar do zero. Vamos começar passo por passo. Vamos começar do que é mais fácil primeiro. O que é mais fácil para você hoje? É acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais cedo? É incluir uma alimentação um pouco mais saudável? Sei lá, me falem. Tomar um chazinho? É comprar alguns óleos essenciais e começar a cuidar com a aromaterapia? Vê o que é mais fácil para você, um passo de cada vez. Não se cobrem também muito. Porque eu acho que é isso também que muitas mulheres se cobram. Elas resolvem mudar de vida, ouvem algumas pessoas que estimulam isso e acham que vai ser do dia para a noite, não é, aí não conseguem, aí se cobram, se culpam
e volta tudo para trás. Por quê? Porque acha que vai ser simples, fácil, mas não é simples. Quer dizer, simples não é fácil. Por quê? Precisa de um processo. Então vai no que é mais fácil para você. Medita hoje. Hoje para mim, hoje, agora, hoje. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso pegar 5 minutos do dia e ir lá tomar um sol, respirar, tomar minha dose de vitamina D e à noite tomar um chazinho. Então beleza, você já fez alguma coisa. Melhor que nada. Hoje eu posso comer um pouco menos doce. É onde eu posso começar. Então, beleza, começa por aí. Começa da onde vocês podem. É um passinho de cada vez. Mas, gente, é possível. É possível e basta querer. Tem que querer, né? E aí é um processo. Mas quando vocês chegam nesse reequilíbrio mesmo, e vocês conseguem mesmo realmente ter essa noite de sono reparadora, é mudança de chave, é mudança de vida. Vocês não têm ideia. É mudança de vida mesmo. Isso é transformação de verdade. Precisa disciplina, foco, determinação, constância. Falou exatamente tudo, Marilda. Tudo. Constância. Constância, eu acho que é a palavra principal aí. Constância. Por quê? Porque as coisas, né? A vida, o fluxo da vida, ele é assim. Ele é altos e baixos. E se a gente não tem força emocional para ter constância nos altos e nos baixos, a gente não faz, a gente não aguenta. Constância é isso, é você se permanecer na mesma resolução, na mesma atitude, no alto e no baixo. Hoje meu dia foi lá no alto, foi maravilha, legal, então você conseguiu fazer tudo isso. Hoje meu dia foi lá no baixo, aí eu já não consigo mais, então você não teve constância. Você tem que ter a constância de ter a mesma disciplina nos momentos altos e nos momentos baixos dos seus dias. Porque todo mundo vai ter momentos altos e momentos baixos. É da vida, não adianta, isso aí não tem como. Preciso muito melhorar a minha qualidade de sono, não está bem. Nós vamos melhorar, Marilda. Eu recebi seu direct, viu, querida? Tá lá. Vamos torcer, amanhã vamos falar mais sobre a mentoria também. E a qualidade de sono é um dos pilares, né, dessa qualidade de vida. E a gente vai melhorar. Me acompanha, tá bom? Meninas, é isso. Quem não assistiu a live inteira, né? Já tem mais de hora que eu tô aqui. Depois tenta ver a live inteira para entender, para fazer sentido, para fazer nexo aí de tudo que eu tô falando, que muita coisa quem não pegou, né? É essencial entender lá desde o comecinho, então vai ficar gravada. Tenta assistir depois quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Qualquer dúvida, precisando de mim, manda nos comentários, me chama no direct, tô por aqui. Tá bom, meninas? Gratidão. Estamos lá com a imersão Foco no Verão. Tô mandando os vídeos. Amanhã é o último vídeo, última aula. Eu ia fazer a live no sábado, mas por questões de agenda e também porque tem gente que não consegue assistir todos os vídeos na semana, eu vou deixar para assistir os vídeos com calma no sábado, pra gente fazer na live de terça-feira, às 8h30 da manhã, tira dúvidas de todas as coisas que eu falei no Foco no Verão. Quem não se inscreveu no Foco no Verão, mas quer participar, me manda um direct, só para quem me mandar no direct. Aí eu mando o link, né, do grupo do WhatsApp para rever todos os vídeos, tá? Porque aí amanhã eu mando todos os vídeos aí de novo para quem não conseguiu assistir. É bem bacana também, eu acho que também ajuda muito, né, vocês entenderem tudo isso que eu tô falando, porque tá tudo sempre muito ligado. Gratidão, meninas, um ótimo dia para vocês, um beijo.